Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Que bênção! Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, glória a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e por você. Mais um dia que o Senhor nos dá, sexta-feira. Nós não conseguimos nos reunir aqui na quarta, nos reunimos apenas na segunda-feira, mas estamos aqui agora reunidos em nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Manhã fria, não é verdade? Chuvosa. Aqui tá chovendo, uma chuvinha chega a estar fazendo barulho, mas são chuvas de bênção para a nossa vida, amém? Irmão Cosme Souza já está aqui conosco, Deus abençoe. Amado irmão Cosme Souza. Daniele Almeida, minha esposa, também já está aqui em direção ao trabalho. A todos os irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa 13ª semana do tempo comum. Que possamos nessa manhã ouvirmos o Evangelho, aprendermos com o Evangelho e praticarmos o Evangelho. Olha que 3 desafios que nós temos: ouvirmos, aprendermos e praticarmos. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Amém? Então que nessa manhã o Senhor nos ajude a ouvir o Evangelho, a aprender a lição do Evangelho e a praticá-la. Vamos ler o Evangelho dessa manhã. É Mateus 9, a partir do verso 9, que vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus disse: siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e se sentou à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, respondeu: não são os sarados, os sadios, que precisam de médico, mas sim os doentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bênção, amados. Como é bom ouvir o Evangelho. Como é bom saber que Deus fala ainda pelo poder da sua palavra. Nessa manhã, Deus fala pelo poder da sua palavra. Nós vamos ver, amados, que Jesus, ele não era um homem ritualista. Jesus, ele não veio para cumprir os rituais apenas do judaísmo. Jesus não era um homem, como homem no caso, que veio para apenas cumprir uma lei, ou melhor, tentar cumprir a lei. Jesus, ele veio para aperfeiçoar a lei e para nos ensinar que a lei do Senhor, ela é muito maior do que qualquer mandamento humano ou mesmo ritual humano. Jesus não está preocupado, amados irmãos e irmãs, com as doutrinas e os costumes da nossa igreja. Eu fui a vida toda assembleano,
Então eu aprendi isso na Assembleia. Glória a Deus. Eu sou muitos anos metodista. Eu tive toda uma vivência batista. Para Deus, nada disto é importante se eu não viver o principal do Evangelho. Qual é o principal do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Não há doutrina, ritual, tradição mais importante para Deus do que eu amar o meu próximo, do que eu amar a Deus primeiro e depois amar o meu próximo. Não há como eu amar a Deus e não amar o meu próximo. São amores que estão completamente vinculados. São amores que estão completamente interligados. Por isso, eu amo a Deus e automaticamente eu vou amar o meu próximo. Eu amo a Deus e automaticamente eu vou ser misericordioso. Agora, se eu não sou misericordioso, se eu não amo o meu próximo, e quem é o meu próximo? O meu próximo não pode ser só aquelas pessoas que eu amo. O meu próximo aqui, para Jesus, é algo global. São aquelas pessoas que estão em minha volta e que muitas delas me perseguem, muitas delas falam mal de mim, muitas delas eu não tenho afinidade, eu preciso amá-las. Eu posso não ter afinidade com essas pessoas de convidá-las para vir na minha casa, mas eu preciso amar essas pessoas, porque eu digo que eu amo Deus. Mas se eu amo Deus e eu não amo o meu próximo, eu não amo Deus. Essa é uma realidade inseparável. Então, quando eu olho para esse evangelho de hoje, eu aprendo, amados, muitas coisas aqui. Quando eu olho para esse evangelho de hoje, Jesus me ensina que eu preciso verdadeiramente olhar para este mundo, olhar para as pessoas que estão ao meu redor com o olhar de Jesus. Jesus, quando ele chama a Mateus, né? Jesus chama Mateus para segui-lo. Mateus era o quê? Um cobrador de impostos. Alguém que para os judeus era desprezível. Por quê? Porque a maioria dos cobradores de impostos eram pessoas que, na visão de todo mundo, estava traindo Israel, estava trabalhando para Roma. Logo se tornavam pessoas abomináveis aos olhos dos seus conterrâneos. É como se você está traindo a sua pátria, porque você está trabalhando para quem está nos oprimindo. Aquele homem, não só ele, mas todos os outros cobradores de impostos, assim como Zaqueu, para a sociedade eram homens o quê? Traidores. Pessoas que não tinham o quê? Destinos no meio de Israel. E aí, amados irmãos e irmãs, quando eu olho para esse evangelho e vejo Jesus olhando para Mateus, chamando Mateus e dizendo, vem, me segue, eu só aprendo uma coisa, que para Deus não tem impossível. Deus salva pessoas menos, como dizer assim, improváveis. Deus salva pessoas improváveis. Pessoas que ninguém dava nada, pessoas, amados irmãos e irmãs, que alguém falou assim, não, esse aí nunca vai ser.
pessoas que totalmente, queridos, estão desprezados por alguns tipos de pessoas, Jesus vem e Jesus salva. Nós precisamos aprender que Jesus salva aqueles que ninguém dá nada. Você que está ouvindo esse evangelho do dia, Jesus te escolheu mesmo você sem ter nada para oferecer de bom em você. Jesus me escolheu sem eu ter nada de bom para oferecer para Jesus. Ele apenas veio e falou: Cássio, me siga. Cosme, me siga. Denise, me siga. Patrícia Alexandrino, me siga, e eu farei vocês uma nova criatura. Precisamos aprender, amados irmãos e irmãs, que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele deseja salvar todos. Naquela pessoa mais difícil da sua casa, aquela pessoa mais complicada da sua casa, Jesus quer salvar. Sabe por quê? Porque Ele não faz acepção. Ele não olha, querido, para um dizendo: esse tem salvação e esse aqui não tem salvação. O contrário. Jesus quer salvar a todos. O interessante, amados, é que quando Jesus chama Mateus, ele recebe o chamado no seu coração, e quando Jesus entra na casa, né, e está comendo na mesa, chegam os amigos, porque se o Mateus era colhedor de impostos, quem era amigo do Mateus? Cobradores de impostos. É normal, já que a sociedade toda excluía, eram outros cobradores de impostos que eram seus amigos. E isso faz com que todo mundo sente a mesa, e Jesus está lá no meio deles. Irmãos, uma coisa é você sentar na roda dos escarnecedores por opção ou apenas para se contaminar. Outra coisa é você estar ali no meio para salvar. Jesus não estava ali para se contaminar, Jesus estava ali para salvar. E aí o texto vai dizer, amados, que os fariseus, os doutores da lei, os que se achavam muito santos, vai perguntar para os discípulos de Jesus por que Jesus come com os pecadores. Porque Jesus está no meio dos cobradores de impostos. Mas Jesus, como não precisa de advogado, né, bota uma coisa na sua cabeça: Jesus não precisa de advogado. Ele mesmo cuida da causa dele. Às vezes a gente está preocupado, achando assim: Jesus preciso defender a causa. Não, você não precisa defender Jesus, não. Quem defende você é Jesus. Jesus não precisa de advogado. Eu e você sim precisamos de advogado. E aí o texto vai dizer, amados, que Jesus vai virar e vai dizer assim: os sãos, os curados, não precisam de médico. Mas quem precisa dos médicos? Os doentes. Isso só mostra, né? Isso só declara que Jesus ele veio para curar, restaurar. Jesus não veio para outra coisa. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe, irmã Cleide Luiz. Eu continuo não conseguindo te marcar no Face. Ainda não consegui entender que mistério é esse. Precisamos entender nessa manhã, amados, que Jesus não faz acepção de pessoas e que quem precisa de Jesus é o pecador. Quem precisa de Jesus é o marginalizado. Quem precisa de Jesus é aquele que está totalmente oprimido. E qual é a minha parte como servo e serva de Deus? Amar. Amar aqueles que o mundo despreza. Amar
aqueles que precisam de Jesus, amar. Amar sem limite. Que o Senhor nos ensine a amar sem limite. Que o Senhor nos ensine nessa manhã a fazer a nossa parte. Que é o ser o quê? Semelhantes a Jesus. Que possamos nessa manhã aprendermos, sermos como Jesus. Amar aqueles que precisam ser amados. Cuidar daqueles que estão doentes espiritualmente. Que o nosso coração não faça acepção de pessoas. Mas que possamos aprender com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, amados, podemos nessa manhã chuvosa falarmos com o nosso Deus. Que bom nessa manhã podermos estarmos aqui, juntos nessa mesma aliança. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Você que consagra água dia de sexta-feira, coloque sua garrafinha perto de você. Vamos consagrar a água da aliança. Depois vamos fazer a oração no Salmo 91, também orando por todos os enfermos, orando por todos aqueles que precisam das nossas orações. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, porque nós somos, Deus amado, alcançados pela graça do Senhor. E só fomos alcançados porque Jesus veio para os doentes e não para os curados. Hoje nós estamos no processo de cura, mas o Senhor veio para salvar os perdidos. E muitas das vezes nós fomos esses perdidos. E graças a Deus que por intermédio de Jesus nós estamos sendo sarados todos os dias. Por isso, Senhor, pedimos que esse Evangelho se cumpra em nossas vidas. Pedimos que nessa manhã esse Evangelho seja uma realidade na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida, no nome de Jesus. Eu oro nessa manhã, Deus, por todos aqueles que estão vendo o Manhã com o Evangelho agora ao vivo, aqueles que vão ver ao decorrer do dia pelas redes sociais. Eu oro nessa manhã, Deus, por todos aqueles, Pai, que precisam do Senhor. Todos aqueles que necessitam, Senhor, de ouvir a Tua voz e de Te obedecer. Que o Senhor alcance os enfermos nessa manhã, os países em guerra. Que o Senhor alcance nessa manhã, Deus amado, a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Pai, abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Consagra a água da aliança, a fim de que essa água seja, Deus, um sinal visível do Teu poder invisível. Que aonde, Deus amado, ela for aspergida, ingerida ou derramada, haja uma manifestação da graça e do poder de Deus. Consagro a água, Deus, da aliança, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos nessa manhã, Deus amado, também a oração de aliança do Salmo 91, dizendo que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés a um leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Gente, acabou a luz, ficou tudo escuro. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.